programa Igreja Militante pela Rede Século XXI de novo entra na sua casa. É o nosso compromisso diário. Todas as noites aqui estamos, com reprise às 7h20 da manhã, para proclamar o nome santo do Senhor, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. 1000 perguntas sobre a fé. Estamos terminando a nossa catequese sobre o credo e já estamos no último artigo do credo, creio na vida eterna. A pergunta de hoje se refere ao novíssimo chamado inferno, a morada dos anjos decaídos. E a pergunta é: entre os anjos maus existe disciplina? Existe ordem? Existe hierarquia? Entre os anjos, alguns obedecem a outros? Existe hierarquia entre os anjos maus? Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Leiamos. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Esse texto cita dois dos degraus, duas das distinções, duas das categorias de anjos. Seja entre os anjos bons e entre os anjos maus, existe uma distinção. Entre os anjos bons, vamos falar essa distinção de hierarquia. Etimologicamente falando, hieros, sagrado, arqué, princípio. Hierarquia é princípio sagrado, e sagrado se refere a Deus. Logo, não se pode falar de hierarquia entre os anjos decaídos, porque seria uma contradição. A Bíblia fala dos principados, das potestades, dos querubins, dos serafins, dos anjos, dos arcanjos, etc. São cerca de 9 categorias, segundo a angelologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Deixemos isso um pouco de lado. Mas existe uma gradação, existe uma distinção de ordens entre os anjos, sejam bons, sejam decaídos. No texto que nós acabamos de ouvir, temos 2 distinções, temos os principados e as potestades. A resposta é não, se a pergunta se referir à hierarquia. Mas existe uma certa subordinação, existe uma certa gradação. Entre os anjos maus existem líderes, aqueles que regem esta legião infernal. Legião, disseram os demônios a Jesus, quando perguntou a um possesso qual era o seu nome. Legião, porque somos muitos. E essa multidão incontável de anjos maus, ela é liderada por aquele anjo que a palavra de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, chama de Beuzebu, chama de Satã, chama de Satanás, chama de príncipe das trevas, príncipe deste mundo, pai da mentira, dragão, entre outros. Pois bem, admitir que entre os anjos existe uma certa subordinação não significa dizer que eles vivem em comunhão. Não. Existe uma interação de interesses, existe uma subordinação, porque entre eles existe um líder. A intenção deles é que é comum: o ódio a Deus, o ódio ao gênero humano e o firme propósito de afastar as criaturas humanas do amor de Deus para precipitá-las no fogo do inferno. Sim, entre os anjos maus não existe comunhão, não existe hierarquia, mas existe subordinação. As gradações mais elevadas comandam as gradações menos elevadas.